Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço hoje para a Rosa Ribeiro. Ela é lá de São Luís do Maranhão. Tá bom? Ela sempre frequenta o templo de Fortaleza. Então, um forte abraço para você e para toda a família. Um forte abraço aí para todos de Fortaleza também. Bom, hoje também eu quero indicar um novo canal para vocês. É um canal que eu já indiquei aqui antes, tá bom? É o canal dos Jareditas. Eles tinham um canal, estava crescendo bastante, mas o canal deles sofreu ataque de uns hackers, né? E aí esses caras colocaram ali uma espécie de propaganda dentro do canal deles com moeda Bitcoin. E aí o YouTube foi lá e cancelou o canal deles. Então eles teve que abrir um novo canal chamado Jareditas, tá bom? E aí eles contam com a nossa ajuda para ajudar o canal deles crescer. Eles compartilham o evangelho por meio do dom, né? Do talento que eles têm da música, tá bom? E a música mais recente deles fala sobre o ministério de Amon, né? A história linda que a gente ama dentro do livro de Mormon. Então, eu peço para todos vocês ir lá no canal deles e se inscrever, tá bom? Eu vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo aqui, tá bom? É só clicar aqui e entrar lá no canal deles e se inscrever. Também eu vou ver se eu consigo colocar no topo dos comentários, tá bom? Quando você estiver comentando aí, vai estar no topo do comentário, só clica no link, vai lá e se inscreva lá no canal dos Jareditas, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Jó capítulo 3, tá bom? Falando algumas coisas aqui. Mas só voltando um pouco na mensagem de ontem, né? Que eu achei bem significativa essa pergunta aqui, né? Que o inimigo ele faz a Deus. Ele fala assim, ó: porventura teme Jó a Deus em vão? O que significa isso, né? Quando ele fala, porventura teme Jó a Deus em vão? O teme aqui é respeito. Por acaso Jó, ele tem respeito por Deus em vão? Né? E aí logo no versículo seguinte aqui, o inimigo acusa, né? Falando, olha, você cercou ele de bens, você abençoa ele. É como se ele estivesse dizendo na nossa linguagem aqui, assim, é muito fácil ser cristão desse jeito, né, Senhor? A pessoa é cristão, você fica abençoando, isso é uma barganha, né? Você está ganhando as pessoas na barganha, né? Você está abençoando ali, você acha que ele vai te deixar? Assim é fácil ser cristão, assim é fácil ser crente, né? Então é mais ou menos nesse tipo de tom aqui, quando o inimigo, né, ele fala assim, porventura teme Jó a Deus em vão, né? Então é nesse tom aqui. E a gente pode ver que o temor, o respeito que Jó tem, não é uma barganha, não é porque ele é abençoado que ele guarda os mandamentos, né? É porque realmente ele ama a Deus. A gente vê ali que vai acontecer muitas coisas com Jó. Ele vai lá e perde todos os seus bens materiais. Ele vai lá, alguma coisa que a pessoa preza mais do que a família, né? Os seus 10 filhos ele morreu ali os filhos. E ainda assim ele clama a Deus, ele busca a Deus, ele adora a Deus. Depois até a própria vida dele está em risco, né? Ele está doente, quase morrendo ali, uma doença horrível. E ainda assim ele adora a Deus e ama a Deus, né? Qual é a aplicação disso para nós hoje, né? Será que é fácil para nós ser crente? Será que é fácil ser cristão? Talvez seja fácil. Vamos colocar um exemplo aqui. Talvez para mim seja muito fácil eu devolver o dízimo todo mês, né? É muito fácil para mim. Mas e se acontece uma crise na minha família, né? E se acontece alguma coisa que eu perco ali meus móveis e eu tenho que comprar outras coisas, ou o carro bateu, tem que pôr no conserto, ou sei lá, qualquer coisa, o óculos quebrou, seja lá o que for. E aí o dinheiro vai ficar bem apertado. E quando você tem que escolher ali entre devolver o dízimo ou comprar um gás, aí sim, né, que a gente vai ver aqui se a pergunta que o inimigo diz aqui se cabe, né? Porque será que a gente honra os convênios que a gente fez com Deus só quando a gente está bem? Ou até mesmo no apuro a gente vai honrar os convênios que nós fez? Só uma pergunta aí para nós pensarmos a respeito, né? Da mensagem de ontem. Vamos aqui para o capítulo 3 aqui de Jó, né? Só lembrando como terminou o capítulo 2. Né? Os amigos de Jó se juntaram ali, ficaram ao lado dele ali, tá bom? Em silêncio, somente consolando ele ali. E aí então nós vamos para o capítulo 3, que Jó, ele começa a falar algumas coisas, tá bom? Ele vai desabafar ali. Na verdade, o livro de Jó aqui, ele vai fazer muitas perguntas para os amigos dele,
Porque os amigos dele, nesse momento aqui, eles são bons amigos, eles são bons ouvintes, tá bom? Mas vai ter hora aqui que eles vão começar a acusar Jó de iniquidade, por causa da teologia, né, de que acontece coisas ruins porque as pessoas estão quebrando os mandamentos. É verdade, mas não se aplica a Jó isso, né? Então o Jó ele tem que se defender e faz pergunta para os seus amigos ali. Na verdade, eu gosto muito das perguntas que Jó ele faz para Deus, tá bom? São cerca de 16 perguntas que Jó faz a Deus. Espero que possa trazer essa semana aqui e falar. No decurso da semana a gente vai estudando essas perguntas aqui. Mas mais profunda ainda são as perguntas que Deus faz para Jó. E no final de tudo, quando Deus mostra para ele, para Jó, o seu plano, aí ele pede desculpa das perguntas que ele havia feito, né? Ele fala, nossa, eu fui muito tolo em fazer essas perguntas. E muitas vezes a gente é tolo nas nossas perguntas e até mesmo nas nossas orações. Se nós tivéssemos um conhecimento melhor do Evangelho, ao invés de orar, por exemplo, na sacramental, na igreja, ou na nossa casa, dizendo, Senhor, abençoe as pessoas que não puderam estar hoje na igreja. Ao invés de orarmos pedindo isso, talvez se nós soubéssemos orar melhor, a gente falaria assim, Senhor, indica para mim, eu vou conversar com 3 pessoas que eu senti falta na igreja. Eu vou mandar mensagem para 3 pessoas. Ajuda, Senhor, abençoe que essas mensagens possam tocar o coração dessas pessoas. Aí vai lá e manda essas mensagens, que você possa se incluir na obra do Senhor. Então a gente tem que aprender muito ainda sobre como orar e como fazer perguntas ao Senhor. E o livro de Jó está aqui para nos ajudar com isso. A gente vai estudar sobre isso essa semana ainda. Vamos lá aqui. Então Jó ele vai falar algumas coisas aqui no capítulo 3. Mas antes ele vai falar aqui sobre que ele não deveria ter nascido, algumas coisas desse tipo. Tem que entender aqui que Jó, ele não é perfeito, tá bom? Ele tem os problemas dele também. E a confusão mental que ele vai entrar aqui também faz com que ele questione algumas coisas, faça algumas perguntas que aos nossos olhos às vezes parece um pouco ruim. Mas aí é bom que nós vamos aprendendo algumas coisas aqui também. Então vamos lá. Uma coisa que ele vai falar aqui que não deveria ter nascido, eu vou compartilhar aqui. Mas só falando que o aniversário, né, ele é uma data assim comemorativa. A gente comemora, é uma data de felicidade para nós, né? Agora, mais felicidade ainda, datas mais importantes, eu acredito que são as datas que ecoam nesta vida para a eternidade. Por exemplo, mais importante do que o dia do meu aniversário, porque na verdade eu vou existir para sempre, né? Então eu não vou comemorar o aniversário sempre assim, porque sempre eu vou existir, né? E para Deus a gente sempre existiu. Então o que acontece? As datas mais importantes são datas que nós fizemos convênio com o Senhor. Por exemplo, o dia que eu fui batizado. Essa é uma data mais importante, porque essa data, ou seja, esse evento ele ecoa na eternidade. O dia que você foi selado com o seu cônjuge, ou o dia que você entrou no templo e fez convênio com o Senhor, são datas, são eventos que ecoam na eternidade. São as datas mais importantes que nós temos, tá bom? Então vamos lá. Então aqui está falando, eu quis compartilhar um pouquinho sobre a importância do aniversário, né? Que é sempre algo comemorativo. Mas aqui, Jó, ele diz assim, aqui no capítulo 3, versículo 1. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia, ou seja, o dia que ele havia nascido ali. Um dia que é de felicidade para todos nós, Jó estava amaldiçoando, porque ele estava em muita aflição aqui, tá bom? Então vamos lá, o versículo 3 diz assim, ó. Pereça o dia em que nasci, noite em que se disse, foi concebido um homem. Que estéril seja aquela noite, a voz de júbilo não entre nela. Ele começa a desejar, né? Que dia horrível foi o dia que eu nasci, não foi um dia de júbilo. Ele está falando isso por causa de tudo que ele está sentindo nesse momento. Devemos lembrar ali que os 10 filhos dele havia falecido, ele enterrou, ele perdeu todas as coisas. E aqui ele fala, quem dera, né? Como se ele estivesse dizendo, quem dera minha mãe fosse estéril e eu não tivesse nascido, né? E por que eu digo que ele está falando essas coisas aqui sem o conhecimento? E é muito bom a gente prestar atenção nessa parte da história, porque lá no final da história, quando Jó
for lhe apresentado o plano de Deus, aí ele vai ver que essas perguntas que ele fez aqui não faz sentido nenhum. É como uma pessoa pegar e falar assim, né? Ah, eu não pedi para nascer. Né? É uma falta de conhecimento, porque na verdade nós concordamos em vir a esta terra e participar do plano do Pai Celestial. Então, na verdade, é um grande erro a gente falar, né? Ah, eu não pedi para nascer. Nós pedimos sim para nascer, nós concordamos com o plano. Inclusive, nós concordamos com as coisas difíceis que nós vamos passar aqui nessa terra, tá bom? Nós concordamos com essas experiências que nós passamos aqui. Vamos continuar aqui, versículo 10. Por que não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira? Porque não morri desde o ventre? E ao sair do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamassem? Ele está falando, por que eu fui concebido? Por que minha mãe me amamentou? Por que eu nasci ali e já não morri na mesma hora? Ele está com tanta dor nesse momento, com tanta angústia, que ele começa a desejar que ele não tivesse nascido. Né? E algumas vezes ele vai desejar aqui que era melhor que eu morresse agora. Mas ele não passa assim na cabeça dele suicídio. Ele sabe que Deus que está no controle de tudo. Né? Então ele não fala sobre suicidar. Tá bom? Mas ele acredita que nesse momento a dor intensa que ele está sentindo era melhor que ele não tivesse nascido, né? Essa expressão aqui, né, nascido sobre seus joelhos, né, é aquela que cuida, né? Ele está falando de amamentação aqui, então ele está com todos esses sentimentos aqui dentro dele e agora ele está desabafando ali com os seus 3 amigos, tá bom? E nessa hora aqui os 3 amigos eles são muito bons ouvintes. Mas ainda essa semana eu quero compartilhar algumas coisas duras que os amigos dele falou para ele, acusando ele de estar em iniquidade, por isso que ele estava nessa situação aqui, que ele deveria confessar. A confusão vai ser tão grande, imagina o estado emocional que Jó está passando aqui. A confusão vai ser tão grande na cabeça de Jó, que eu quero compartilhar com vocês ainda essa semana, que ele começa a pedir perdão. Mas ele não sabe qual é o pecado dele, o que ele fez, né? Ou seja, ele é convencido de que ele fez alguma coisa errada ali. Mas aí ele debate, ele vê que ele não está errado em questão de ter acontecido alguma coisa com ele por causa de pecado, tá bom? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 13. Porque já agora jazeria e repousaria, e dormiria, e então haveria repouso para mim. Ele está falando, tudo isso que ele está falando aqui é em sentido da dor que ele está sentindo. Né? A dor que ele está sentindo é tão grande que ele acredita que seria melhor ele não ter nascido. E por isso que lá no final a gente vai ver que ele se arrepende dessas falas dele. Ele vai ter uma compreensão melhor do plano de Deus e se arrepende dessas falas e vai falar, Deus sabe todas as coisas, ele sabe por quê. Ele não sabe por que ele está passando isso. Né? Na verdade, eu acredito que a história aqui no livro de Jó, ela está servindo para nos ajudar. Já ajudou muita gente. Tá bom? Serve como testemunho a todas as pessoas que nós não devemos abandonar Deus. Aqui a gente vai ver Jó desejando não ter nascido, desejando morrer, né? Vai desejar várias coisas ali. Porém, ele não pragueja a Deus. Ele não larga a fidelidade dele a Deus, tá bom? Vamos continuar aqui, o versículo 20, né? Por que se dá a luz ao miserável, a vida ao amargurado de angústia? Versículo 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Né? Aqui quando fala que porque aquilo que eu temia me aconteceu. Né? Ou seja, o que Jó mais amava? Ele amava a família dele. Né? A gente pode ver ali que ele criou os filhos dele em retidão,
que ele fazia sacrifício pelos seus dias. A vida dele mostrava a devoção dele. Ele levantava-se, né? Apesar de ter muitas posses ali, ele se levantava de madrugada para orar pelos filhos dele, para oferecer sacrifício pela família dele ali, convidava os filhos a participar. Então, ele tinha essa preocupação com a família. E agora ele perdeu tudo isso, né? Eu acredito que de tudo que ele havia perdido ali, a perda maior que ele sentiu aqui foi o dos seus familiares, né? Os seus filhos. Não é uma lógica, né? Não está na cronologia assim, né? O certo seria o quê? Os filhos enterrar os seus pais, e não um pai enterrar um filho. É uma dor muito grande, né? Uma dor que eu não consigo calcular, somente quem passou aí por isso sabe o que é, tá bom? Mas é algo imensurável, assim. E ele teve essa infelicidade de ser todos os filhos dele, né? Ele teve que enterrar todos os seus filhos ali. Então ele está compartilhando essa dor aqui. E nesse momento ele fala realmente, né? Que era melhor ele não ter nascido, ou nascer e ter morrido logo em seguida, né? Para que dar à luz a um homem miserável, uma pessoa que chegaria nesse estado? Então, vai ser muito bom estudar mais lá para frente como a ideia de Jó vai mudar. Ou como eu estava compartilhando aqui no começo, né? Aquelas pessoas que falam neciamente, né? Loucamente diz, eu não pedi para nascer. Pediu sim, pediu sim. Você se comprometeu com Deus a guardar os convênios dele aqui na terra. Aqui então, ele fala, né? O que eu temia aconteceu. Só para compartilhar, eu queria compartilhar aqui rapidamente, Mateus 18, versículo 6. Aqui, Jesus Cristo ele fala em que ocasião uma pessoa, que seria melhor uma pessoa ter morrido, né, do que continuar vivo, tá bom? Diz aqui no capítulo 18, versículo 6, assim, ó. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, a escritura mais para frente, mais para cima aqui, né, e também nos outros evangelhos, dá menção sobre aqueles que se entram para o convênio e se tornam como criancinhas. Então, esses pequeninos aqui que Cristo está citando, com certeza nós podemos englobar crianças, né, que as pessoas não devem fazer mal às crianças, mal a ninguém, né, muito menos a um ser puro como uma criança. Mas aqui nos versículos acima, em Mateus, Jesus Cristo está mencionando que aquele que entra para o reino de Deus, ele deve se tornar como uma criancinha puro, por meio dos convênios, por meio da obediência. E ele está falando, nesse versículo, que aqueles que afligem, aqueles que fizeram convênio com Deus, que se tornam como uma criancinha pura, nem todos que fizeram convênio já passou por esse processo de renascimento, de se tornar como uma criança, submisso, manso, humilde, cheio de amor. Tá bom? Mas ele está falando dessas pessoas, que aquele que maltrata esse tipo de pessoa, né, que realmente alcançou o reino celestial pela sua obediência, que se tornaram como uma criancinha, seria melhor essa pessoa que está maltratando ela que não tivesse nascido, né? Ou em outras palavras, ele diz assim, ó, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e submergisse nas profundezas do mar. Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Seria melhor para essa pessoa do que escandalizar um dos pequeninos, uma das pessoas que o Senhor tem convênio ali. Na verdade, a penalidade para uma pessoa dessa aqui, o que é citado em Doutrina e Convênio, seção 121, se eu não me engano, fala que essas pessoas, elas ficam privadas de fazer convênio com Deus, não vão poder entrar no templo, não vão poder fazer convênios com Deus, se elas escandalizam um desses pequeninos, tá bom? Então, aqui ele cita que era melhor amarrar uma pedra de moinho. O moinho, a pedra de moinho, ela é muito grande e pesada, né? Porque ela é para esmiuçar ali, quebrar os grãos, tá bom? Então, ela é uma pedra muito pesada, ou seja, que a pessoa se afundasse no fundo do mar ali rapidamente, né? Então, era melhor uma pessoa fazer isso do que maltratar um dos pequeninos aqui que o Salvador menciona, tá bom? Então, só para fechar a mensagem de hoje, para não ficar só no sentimento que Jó estava tendo aqui, eu quero compartilhar lá de Jó, capítulo 13, o versículo 15, quando Jó diz assim, ainda que ele me matasse, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então,
embora ele estava falando aqui de não nascer, de tudo isso, e ele estava afligido ali com suas chagas e dor, doença, aqui no capítulo 13, no versículo 15, ele diz: ainda que me matasse, nele esperarei. Ou seja, ele pode ter reclamado aqui da dor, do sofrimento, de tudo dele, né? De ter desabafado, falado tudo isso aqui com seus amigos, mas ainda assim, contra Deus ele não falou. E em nada disso ele pecou, né? Então ele fala claramente aqui essas palavras, né? Que diz assim: ainda que ele me matasse, ainda que Deus tirasse a minha vida, nele eu esperarei. A confiança, ou seja, Deus deu, Deus pode tirar. Eu acho muito linda essa mensagem de Jó e eu compartilho essa mensagem com vocês hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Não esqueçam de se inscrever no canal do meu amigo lá, o Jareditas, tá bom? Vou deixar o link aqui no final da descrição e também no topo dos comentários aí no canal no YouTube. Até amanhã.